tenho uma boa notícia, né? Estou recebendo aqui essa semana, está visitando a gente aqui, a Marisa Alija, né? Marisa Alija, né? A Marisa Alija, ela é empresária do ramo de futebol e é umoraменse. Ela veio visitar a mãe dela, aniversário da mamãe aqui, está passando a semana com o filhinho dela. Tive o prazer em conhecê-la pessoalmente na segunda-feira, quando eu fui até o estádio Lúcio Pepino aqui em Umuarama. E ela desenvolve vários projetos, inclusive com jovens atletas pelo Brasil afora. Vamos bater um papo, conversar um pouquinho, porque o Umuarama vive o clima do retorno do nosso futebol, o sonho. Já tem um trabalho que é feito aqui, né? E onde mais de 300 meninos hoje participam da escolinha de futebol de campo aqui em Umuarama, né? E muitos já foram destaques. E a Marisa estava acompanhando, inclusive na segunda-feira, um desses treinamentos. Obrigado por aceitar nosso convite. Marisa, seja bem-vinda, tá prazer em conhecê-la e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Boa tarde, né? Muito obrigada, né, pelo espaço. O prazer é meu, prazer estar de volta em casa e poder tentar contribuir, né, com esse desenvolvimento do futebol aí que está se tentando essa retomada aqui no município. Queria que você contasse um pouquinho da tua história, como que você chegou a São Paulo e como que você entrou nesse mundo que nós vemos aí, ou pelo menos no passado, quando você entrou, era um mundo onde os homens dominavam, né? Hoje vocês, mulheres, estão tomando conta e fazendo um belo trabalho, o seu trabalho, o trabalho da Leila e demais mulheres também que trabalham nessa área. Como que você entrou nesse mundo, Marisa? Meio de paraquedas, porque eu me formei aqui na Unipar e voltei para São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada aqui em Umuarama. E quando eu me formei, eu fui para São Paulo e comecei a buscar meu espaço, a trabalhar, e fui trabalhar na área de conciliação na época. E atendia muito a portuguesa na época, era muita demanda, e o pessoal gostou lá do meu trabalho, aí me chamaram para ir para a portuguesa, comecei na portuguesa, falei, não entendo o que é isso, né? Tinha muita demanda trabalhista na época, mas tinha muita coisa que envolvia a Lei Pelé. E eu fui estudar para fazer uma coisa bem feita. Aí de lá, me chamaram para ir para o Clube dos 13, do Clube dos 13 me chamaram para ir para um grande escritório, onde existiam 2 grandes escritórios. A lei era muito nova, né? A lei é de 98, e isso eu estava em 2001, então era muito recente. E eu fui para um grande escritório do ex-presidente do Inter de Porto Alegre, o Paulo Rogério Moriti, e fiquei lá até o falecimento dele no acidente da TAM. E depois eu continuei sozinha, fiz mestrado, doutorado na Espanha e fui me desenvolvendo na área. Comecei na área jurídica e do jurídico, minha especialidade é contratos, eu comecei a agenciar de uma forma natural os jogadores. Quer dizer, você no teu portfólio de atletas que você atende, um deles é o Hulk, que joga no Atlético Mineiro, que retornou ao Brasil e que você que cuida dos negócios deles. E também outros jogadores também de destaque, no próprio Santos, onde você tem jovens promessas do futebol também e algumas que já são realidade, né? Isso. Eu comecei do profissional para a base, né? Eu comecei atendendo os atletas que já tinham nome consagrado. Eu trabalhei com o Zé Roberto, Marlos, Ed Carlos, Robinho. Eu trabalhei com ele muito tempo até a Turquia e na volta para o Santos. E depois, naturalmente, eu fui para a base, né? Eu fiz o caminho contrário. O pessoal geralmente começa para a base. Então, eu já vinha com uma carga de conhecimento e de contatos do profissional. E aí eu fui cuida desse menino, daquele, foi indo. E aí hoje eu não tem só no Santos, tem em outros clubes, jogadores da seleção de base. Agora acabou de ser negociado o Ângelo para o Chelsea. Então a gente tem uma carteira aí promissora, graças a Deus. E a gente vê o Umuarama hoje é uma cidade que já formou vários atletas, tem atletas de Umuarama que estão treinando no Santos, tem jovens promessas que vêm do futsal. O futsal Umuarama é muito forte, né? Então, mas o futebol de campo já foi um dia também no passado. Quando eu cheguei aqui em Umuarama, comecei a trabalhar no futebol, o futebol tinha uma força muito grande, disputava a primeira divisão. Hoje o futebol não existe, o Umuarama, o futebol profissional, o futebol de campo. Você teve uma reunião com o prefeito, inclusive, a vereadora Cris das Frutas, né, também essa semana, para ver a possibilidade de melhorias. Nós não temos um centro de treinamento aqui em Umuarama. Fica difícil você fazer um trabalho de base, né, Marisa? O fundamental é a gente ter uma estrutura, né? Eu tive essa reunião, a Cris das Frutas, eu já conheço ela há algum tempo, ela me chamou, né? Ela sabia que eu tenho essa relação, venho sempre por causa da minha mãe. Se eu podia vir, eu falei, olha, eu preciso entender como que está, porque é óbvio que a gente consegue, nessa era das SAFs, das pessoas voltando, dos empresários voltando a investir no futebol no Brasil, porque tem mais segurança com a SAF, óbvio que a gente consegue viabilizar investimentos para o futebol em Umuarama, mas eu preciso entender qual que é a estrutura, como que está, para a gente poder buscar esses recursos. E aí eu vim, ela marcou essa reunião com o prefeito, eu tive anteontem com o prefeito, e ele me disse que é uma intenção do município, sim, reativar esse futebol, até
né, pelo eixo que a gente está aqui em Moarama é muito importante, porém ele precisa, primeiro passo, a regularizar a área junto à Companhia Melhoramentos, que é a dona efetiva, né, o município tem um uso por enquanto, né, eles estão nessa negociação. A partir disso, que estando essa área regulamentada, aí sim ele pediu para eu ver se eu podia desenvolver alguma coisa, um projeto, alguma coisa, para ver a viabilidade de se reativar o futebol aqui. Você é uma profissional muito competente nessa área, você conhece o mundo do futebol, acima de tudo, entrou de cabeça, como você disse, né, caiu de paraquedas a princípio, mas tomou conta de um espaço que geralmente era dominado pelos homens, né? Agora você tem familiares aqui em Moarama, sua mãe, inclusive, deve estar assistindo a gente agora, né? Sei que é minha telespectadora, então ela está lá acompanhando. Aniversário dela é hoje? É hoje. Parabéns, qual é o nome da mamãe? Benedita. Dona Benedita, um beijo no coração, obrigado pelo carinho, parabéns pela filha, tá certo? A gente fica muito feliz quando os pais, né, quem é pai sabe disso, quando o filho realmente se destaca, como é o seu caso, como profissional. Você se formou na Unipar aqui, Moarama. Agora tem aquele lado nostálgico também, né? De procurar em ser profissional, mas tem aquela nostalgia. Como você saiu de Moarama, estudou em Moarama, formou em Direito em Moarama, você tem também essa vontade de, quem sabe, ajudar o Moarama ter um futuro no futebol, principalmente categorias de base, que é fundamental para isso, e hoje é um baita do negócio, né, Marisa? Com certeza, o futebol é uma engenharia, antes de tudo, profissional. Quanto mais ele se profissionaliza, mais recursos, não só para quem está na frente vai ter, mas para o município, né? Vai gerar não só bilheteria, mas vai gerar o transporte, a parte de alimentação, a parte de hospedagem, imobiliária. Ele fora uma série de profissionais que tem que estar ali, até pela lei, né? A gente tem uma gama de profissionais, no mínimo umas 300 a 350 pessoas para iniciar, ligadas a trabalho com o clube, né? Então, bem feito, ela é uma fonte de financeira para o município muito interessante. Óbvio, eu ajudei tantos lugares a se desenvolverem, a ter o futebol como referência, como Londrina, Prudentópolis, como eu falei, aqui no Paraná. Por que não, né, na minha cidade, que eu considero a minha cidade? Se a gente conseguir fazer esse trabalho, vai ser muito orgulho para mim, acima de tudo. O importante, gente, é que nesse começo, nesse pontapé inicial na bola, é necessário o poder público também estar envolvido e inserido nisso. Da dó de ver o estádio Lúcio Pipino, eu comecei minha carreira ali. Meu apelido Tatu veio daquele vestiário do estádio Lúcio Pipino que ia gravar os jogadores ali, por causa do barulho do vento aí, pegava no gravador que era desse tamanho, e fazia aquela barulheira toda. E aí eu ia gravar no túnel o Catani, e os jogadores, o Berg, demais jogadores do Moarama, né? Fala, pô, você parece um tatu, leva a gente pro buraco. E aí virou Tatu, Aragão batizou, repórter que cava a notícia, e hoje é a minha marca, né? Então eu tenho um carinho muito grande por aquele estádio também, pelo Lúcio Pipino, que deve passar por reformulação também, segundo o próprio prefeito assumiu um compromisso com vocês, né? Então mais ou menos já passou o que precisa para poder dar o pontapé inicial nessa bola, né, Marisa? Sim, nessa reunião a gente foi muito esclarecedor, acho que para as duas partes, tanto qual seria o investimento de qualquer investidor vindo, né, tem filiação com a federação, o CBF, todas essas exigências da lei, você tem que ter um time feminino, as categorias de base, enfim, uma gama de exigências que a lei traz, que são importantes para a seriedade do futebol, e também do outro lado, o que precisaria para o investidor vir e se sentir confortável de colocar casas de milhões de investimento, né, para desenvolver esse futebol. O estádio, obviamente, tem que ser todo reformulado, todo equipado, né? Para que ele está numa área excelente, ele é muito grande, ele dá para fazer muita coisa ali, dá para fazer um trabalho de ponta, mas realmente precisa de uma ajuda aí, de um investimento para ele se desenvolver, para vir um investidor e ter possibilidade aí de colocar um bom dinheiro, um bom time para se desenvolver aí e colocar de volta o Moarama no cenário. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação aqui, eu convidei ela segunda-feira para vir participar, né? A gente sabe os compromissos dela aqui na cidade, inclusive, né? Com a família também, né? Retorna para São Paulo após o aniversário da mãe e, claro, está sempre aqui o Moarama, né? Então é importante isso. Quero parabenizá-la pelo trabalho que você desenvolve no futebol brasileiro, porque a gente sabe que esse trabalho tem um lado social muito importante. Nós vimos no estádio aqui mais de 300 meninos da faixa etária dos 6 até os 17 anos, né? Muito legal. É o Milton que continua com a escola, não só o Milton, mas demais pessoas também, mas tem que ter o apoio, principalmente do poder público. Eu sempre falo que quando você coloca uma criança, um jovem, em atividades esportivas, independente de qual seja, mas que seja atividade esportiva, você tira ele do mundo das drogas, você tira ele do crime, né? E você faz com que ele possa se formar um profissional, mesmo que ele não seja um profissional da bola.
mas na profissão que ele for exercer, ele vai aprender a trabalhar em grupo, que o futebol mostra muito bem isso, como você trabalha em grupo, respeitar regras, não é verdade, Marisa? Que é fundamental, principalmente no esporte, disciplina, que se não tiver disciplina não vai para frente, né, Marisa? Na vida inteira profissional, então é isso que é muito importante. Então é bom para o município, para a sociedade, né? E acima de tudo para os pais e para os jovens. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, que o seu sonho de transformar o Moarama em um polo de formação de atletas, em termos de volta, um estádio de futebol lotado aos domingos à tarde ou quarta-feiras à noite, o pessoal acompanhar o nosso futebol, realmente se transforme em realidade. Profissional competente você é, mas nós temos que unir forças. A Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, os deputados que representam o Moarama, buscar recursos e estruturas para reformar o estádio. Tem dinheiro federal, tem dinheiro estadual para isso. É muito importante que se una. A pessoa nós temos, né, que sabe muito bem conduzir todo esse meio do futebol, altamente competente, formada na Unipar aqui em Moarama, que dominou esse mercado nacional e também sul-americano da bola, tá bom? Muito obrigado, Marisa, tá? A gente fica muito feliz de saber que você é nascido em São Paulo, mas com certeza é um moaramense de coração e de alma. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço demais o espaço, agradeço todo o apoio, realmente meu coração é aqui de Moarama, e agradeço, minha mãe vai ficar imensamente feliz com os seus parabéns, e é isso, você falou tudo. Em primeiro a gente tira os meninos da rua e dá a eles a chance de sonhar e de querer ser alguém. Se ele não for jogador de futebol, não tem problema não, ele vai abrir um espaço aí para ele ser o que ele quiser na vida. Tá bom? Muito obrigada pelo apoio, e é isso, eu espero que a gente consiga construir isso junto com as autoridades, né, municipais e estaduais, aí a gente consiga trazer de volta para o desenvolvimento da cidade e de toda a população aí que depende disso. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado de coração, tá bom? Essa é a Marisa que participou com a gente aqui, né, o moaramense, que pouca gente sabe do papel importante dela, mas o gostoso é que é aqui de Moarama, né? Você vê como o Moarama produz gente de qualidade.